Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, you're wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Nós vamos entoar o hino 210 do cantor cristão, Cristo te chama. Em seguida vamos orar e entoaremos o cântico Alto Preço.
Amado Senhor, querido Pai, agradecemos-te mais uma vez pelo privilégio de podermos nos dirigir a Ti com toda a liberdade, fazendo parte desta corrente de oração e também de propagação do Evangelho, que recebas, ó Deus, o nosso culto como preito sincero da nossa gratidão e que esta seja uma noite de muitas bênçãos na vida de todos nós que participamos do culto de adoração ao Teu nome. Receba-o, porque, como disse, ele parte do mais profundo do nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Nós vamos entoar o cântico Alto Preço e logo em seguida leremos o texto da Palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 15, versículos 1 a 9. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço, dizemos só o coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço, dizemos só o coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Lucas capítulo 15, versículos 1 a 9 é o texto que nos servirá de base hoje para a mensagem desta noite. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99,
e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém. Amém. Deus abençoe a sua palavra lida no nosso coração. Nós vamos entoar o cântico Vem o Senhor e logo em seguida estaremos meditando na mensagem ou no texto lido que nos servirá de base para a mensagem desta noite. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer
No domingo passado, na verdade, nós destacamos neste texto lido os versículos 8 e 9. É uma parábola de Jesus a respeito de uma mulher que perde uma das moedas que possuía e então se coloca em posição para buscá-la e encontrá-la. E para isso o nosso tema foi: é preciso resgatar os valores no lar. Entre outras coisas, nós falamos que esta mulher possuía 10 moedas, 10 denários, e um denário representava o salário de um dia de trabalho. Por isso, essa senhora se colocou totalmente à disposição para deixar qualquer outro empreendimento para buscar aquela moeda. E, entre outras coisas, eu disse aos irmãos que nós, ao olharmos para este texto, nós podemos observar algumas atitudes que esta mulher realizou, e a partir dessas atitudes nós podemos também trazer para a nossa vida aquilo que devemos fazer para reencontrar valores perdidos. E a primeira atitude que eu destaquei foi a de acender a candeia. Aquela mulher acendeu a candeia para que desta forma ela tivesse maiores condições de encontrar a moeda perdida. Também disse aos irmãos que depois de acender a candeia, ela varreu a casa. Isso a levou a ter maior facilidade para ver aquilo que estava perdido. Muitas vezes nós precisamos agir como ela. Precisamos acender a candeia dentro do nosso coração, dentro do nosso lar, e varrer a casa para reencontrar valores perdidos. Hoje eu quero continuar falando aos irmãos sobre mais 3 atitudes que aquela mulher tomou. São atitudes que nós devemos tomar também para reencontrarmos valores perdidos. A terceira atitude que esta mulher tomou foi a de procurar com diligência. É o que nós encontramos no versículo 8, na última parte, que diz: aquela mulher procurou com diligência o seu valor ou a sua moeda perdida. É interessante, irmãos, que ela procurou diligentemente, ou seja, atentamente. Há cristãos que se comovem com a pregação da palavra de Deus, se dão conta de haver perdido um valor, mas depois não dão um passo para alcançar aquilo que foi perdido em sua vida espiritual ou mesmo familiar. A mulher desta parábola contada por Jesus, quando deu falta do valor perdido, empreendeu uma busca diligente, uma busca atenta. Obrigado. Uma busca delicada. Em outras palavras, ela se pôs a buscar o valor perdido até encontrá-lo. Esta expressão de Jesus nos leva a pensar, nos leva a meditar que é preciso disposição, é preciso zelo, porque aquilo que a mulher perdeu, e que muitas vezes nós perdemos, se deu pelo fato de haver distração, falta de zelo. Por isso eu quero consertar aquilo que está errado, aquilo que foi perdido. Eu quero rever, eu quero reaver o que perdi e me tornar mais responsável. Muitas vezes nos distraímos olhando para coisas que não deveríamos olhar.
Por isso Jesus diz que nós devemos ser mais atentos, mais diligentes. A Bíblia conta a história de um homem poderoso por nome Sansão. Sansão foi um grande juiz em Israel. Mas este homem tinha um grave problema. Ele se distraía facilmente. Ele perdia o foco com muita facilidade. Ele olhava para lugares para onde não deveria olhar. E porque o fazia, ele acabava perdendo os valores para os quais Deus o vocacionou. Em Juízes capítulo 14, versículo 1, por exemplo, nós lemos que Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali contemplou uma moça filisteia. Os filisteus eram inimigos de Israel. Eles atacavam constantemente o povo de Sansão. E Deus chamou Sansão para ser juiz e levar o seu povo, o povo de Israel, a viver uma vida livre dos seus inimigos, livre dos percalços que eram impostos pelos inimigos. Mas Sansão perdeu o foco e agora ele olhou exatamente para uma inimiga e disse aos seus pais que queria se casar com ela, como de fato fez. No capítulo 15, versículo 1, nós lemos também: certa vez Sansão foi à cidade de Gaza e lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Vejam, Sansão ele perdia facilmente o foco das coisas, ele esquecia ou se esquecia dos valores para os quais ele havia sido chamado a observar e a levar o povo de Deus a observar. Sansão era um nazireu de Deus, um homem separado por Deus. No entanto, ele costumava olhar para lugares para os quais não deveria olhar. No capítulo 15, ainda no versículo 4, nós lemos que, passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila, que também era inimiga do povo de Deus. Aqui nós vemos que a partir deste momento se deu a ruína de Sansão. Sansão, que durante muitos anos levou o povo de Deus a lugares extraordinários, a ver uma vida tranquila, agora acabou se entregando a uma mulher inimiga, a uma estrangeira, e isso o levou à queda, inclusive à própria morte. Os irmãos conhecem a história. Muitas vezes nós ouvimos pregações, mensagens falando a respeito do fato de que o cristão não deve entrar em um casamento misto. Eu tomo muito cuidado com isso, porque o casamento há de ser misto, entre homem e mulher, mas não deve ser misturado, o que é diferente. Cristão com não cristão, servo de Deus com aquele que serve o mundo. Isso nunca deu certo e nunca dará certo. Amados irmãos, Deus não dá nada para quem não valoriza. Há um texto na Bíblia, no livro do profeta Isaías, que diz, onde está escrito, aliás, é Deus mesmo falando, porque despejarei ou derramarei água sobre o sedento e torrentes, ou seja, rios, sobre a terra seca. Isaías capítulo 44, versículo 3. No Salmo 23:5, sobre o qual nós falamos não faz muito tempo, nós vimos que o Senhor sempre ele oferece em abundância àqueles que buscam. O salmista diz: o meu cálice transborda. Deus diz derramar água sobre o sedento. Por que Deus só derrama água sobre o sedento? Porque não
sobre qualquer um, sobre qualquer pessoa. É que ele dá água para quem valoriza a água, para quem vai valer-se da água, para quem vai fazer bom uso da água. A mesma coisa se dá na nossa vida espiritual e na nossa vida familiar. Se nós queremos algum tipo de restauração em nossa vida ou no nosso lar, na nossa família, nós temos que nos empenhar nisso. É preciso buscar com diligência, porque se buscarmos com diligência, Deus vai nos entregar. Vamos pensar com muito respeito sobre essa questão da diligência. Em seguida, nós vamos falar sobre a quarta atitude, que é a perseverança. A quarta atitude que a viúva da parábola de Jesus tomou é muito interessante, porque Jesus disse que aquela mulher foi perseverante. Isso nós encontramos no versículo 9, na primeira parte. A mulher não apenas foi diligente, ela acendeu a luz, ela varreu a casa, ela foi diligente, mas ela foi também perseverante. Ela procurou pela moeda até encontrá-la. Há muita gente que procura, mas que acaba entregando os pontos quando entende que a coisa ficou difícil. O texto nos conta que ela não parou de buscar enquanto não encontrou aquilo que havia perdido. Isso nos leva a pensar na importância da fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e mais que isso, que aquele que duvida não receberá coisa alguma. Há algo que acompanha a fé e que normalmente não percebemos o quanto é importante, a perseverança. Aliás, Jesus fala sobre isso em Lucas capítulo 18, versículo 1. Ele diz que nós devemos orar sempre sem nunca desfalecer, isto é, precisamos ser sempre perseverantes. Já orei 100 vezes, ore 200, 300, quantas forem necessárias. A mulher acendeu a luz, varreu a casa, procurou atentamente, mas ela continuou procurando com perseverança até encontrar a moeda. Um dos problemas nos lares, uma das dificuldades é que quando, por exemplo, desaparece um lápis, uma caneta, uma régua, as pessoas acabam abandonando a sua procura. Por quê? Foi uma procura superficial. Vou arrumar um outro lápis, uma outra caneta, uma outra régua. Isso é uma busca superficial. E muitos lares estão sofrendo por buscarem valores perdidos superficialmente. Olha-se por cima e não encontrando o que se procura, encerra-se a busca. Nós precisamos possuir a perseverança desta mulher na busca pela moeda perdida dentro da casa. Ela se pôs a procurar atentamente até encontrar. Essa expressão de Jesus em Lucas 15 nos mostra que não devemos nos conformar com as perdas. E muitas vezes dentro dos lares, muitas coisas se perderam, como por exemplo o respeito, o valor, o carinho, o primeiro amor. Não raramente ouvimos pessoas dizendo: vou me separar, acabou o amor. Eu digo sempre, amor é decisão. Eu decido amar. Como posso decidir não amar mais? Então, se perdeu o primeiro amor, busque com diligência e irá encontrá-lo. Esse foi um dos problemas da igreja de Éfeso. Deus reclama isso daquela igreja. Tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. E aquela igreja foi em busca, encontrou ou reencontrou o primeiro amor. E isso fez com que aquela igreja se tornasse uma igreja poderosa. Irmãos, queremos a restauração dos valores no reino de Deus. Queremos a restauração para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso relacionamento. É hora de mostrarmos empenho, é hora de perseverarmos.
nesta procura até reencontrar cada valor perdido. Vem aí então a quinta atitude que devemos ter para reencontrar os valores perdidos, como fez aquela mulher. Isso tem a ver com o que você fará depois de reencontrá-los. Na verdade, é o resultado final. A atitude é esta: compartilhar a alegria. Versículo 9, segunda parte. Neste versículo nós lemos que assim que aquela mulher reencontrou o que havia perdido, ela reuniu suas amigas e vizinhas para se alegrarem. Ela convidava: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Esse era o testemunho de alguém que acendeu a luz, que varreu a casa, que procurou com diligência, que foi perseverante até encontrar o valor perdido. E se você perdeu algum valor no seu lar, no seu relacionamento, na sua vida, até mesmo espiritual, então você precisa fazer o mesmo que aquela mulher fez. E quando encontrar, você deve alegrar-se e levar outros a se alegrarem com você. Nós salvos por Jesus Cristo, devemos cultivar bastante o nosso testemunho. Tudo o que Deus nos dá deve ser dividido com outros. Alguém recebeu alta no tratamento médico? Deve reunir os amigos, os vizinhos, os irmãos, compartilhar com eles. Digam: alegrem-se comigo, pois recebi minha alta, Deus me abençoou. Muitas vezes as pessoas pedem, mas depois se esquecem de agradecer. É muito triste quando oramos diligentemente, perseverantemente por uma pessoa, pelo seu restabelecimento, pela sua restauração, ou pela restauração de algo perdido, e depois essa pessoa se esquece de testemunhar, de compartilhar a bênção recebida. Jesus conta uma história sobre isso. Ele fala sobre 10 leprosos que o procuraram. E quando foram curados, apenas um voltou para dar graças a Deus. Na Bíblia nós lemos isto, lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. É interessante, irmãos, quando Jesus libertou aquele endemoniado gadareno, lá de Marcos capítulo 5, versículos 19 e 20, aquele rapaz pediu a Jesus que o deixasse acompanhar. A resposta de Cristo foi esta: Jesus não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele jovem foi restaurado na sua vida, e ele passou a dar glórias a Deus, a agradecer aquilo que Jesus fizera por ele. Esse rapaz liberto recebeu orientação de dividir com os outros o que Deus lhe havia feito, pois este é o princípio do reino de Deus, que nós deveremos levar mais a sério. Nós precisamos compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós somos salvos, somos transformados pelo sangue de Jesus. Quando nós recebemos um presente que tanto queríamos, nós queremos compartilhar isso com as pessoas. A mesma coisa deve se dar na nossa vida espiritual e na nossa vida familiar. Também a mulher samaritana que encontrou-se com Jesus junto ao poço de Jacó teve a mesma atitude. Lemos sobre ela no Evangelho segundo João o seguinte, João 4,39. A mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. E aí lemos isto:
muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Como é bom compartilhar as bênçãos recebidas. Quando nós fazemos isso, nós glorificamos o nome de Deus. E nós ajudamos outras pessoas a também encontrarem a força necessária para se recuperarem. Irmão, assim que você reencontrar aquilo que havia perdido, você tem o dever de tornar isto público, convidando pessoas para alegrar-se com você. E não apenas para alegrar-se, mas principalmente de levar alegria a outros também, especialmente para os que possuem as mesmas necessidades que você tinha. Há valores no reino de Deus perdidos dentro de sua casa. Observando as atitudes da mulher da parábola de Jesus, aprendemos que, para reencontrar valores perdidos, é necessário, primeiro, acender a candeia, ou seja, colocar luz sobre todas as atividades relacionadas à família. Segundo, varrer a casa, isto é, retirar todo o entulho que porventura possa atrapalhar uma boa comunicação no lar. Terceiro, procurar com diligência todos os valores tão necessários e relevantes que foram perdidos ao longo do tempo na família. Quarto, ser perseverante, como o próprio Jesus nos ensina sobre o dever de perseverar sempre sem nunca desfalecer. E por último, compartilhar a alegria, como o pai do filho pródigo da terceira parábola de Jesus em Lucas 15. Disse ele ao filho mais velho: nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe, que possamos viver como viveu aquela mulher, que possamos buscar os valores perdidos e desta maneira viver para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Nós vamos cantar o hino Cristo te estende sua forte mão, é o 352 inário para o culto cristão. Depois estaremos orando, concluindo o nosso culto.
Oremos, irmãos. Pai querido, muito obrigado por esses momentos passados em comunhão contigo, com os nossos irmãos, ainda que à distância. Muito obrigado por tua palavra que tão profundamente fala ao nosso coração, pelas lições apreendidas neste texto que lemos, porque como aquela mulher, nós precisamos, ó Deus, buscar os valores perdidos, quer seja na nossa vida pessoal, quer seja na nossa vida familiar, quer seja na nossa vida espiritual, Deus, quer seja na família de Deus, que possamos, Senhor, estar prontos a agir com toda a diligência, com toda a perseverança, acendendo a luz, varrendo a casa, e depois feito isso, e ao recebermos a bênção, nós possamos compartilhá-la com outras pessoas. Abençoa cada irmão que participou deste culto, aqueles que estão enfrentando problemas, que possam encontrar a força necessária para superá-los. Abençoa aqueles que enfrentam problemas de saúde ou de qualquer outra ordem, que tu possas abençoá-los rica e poderosamente. Guarda-nos durante o restante dessa semana, prepara-nos para os trabalhos da tua igreja no final ou no início da próxima semana, no domingo, às 9h30, quando temos a nossa escola bíblica dominical. Depois, às 18h30, a nossa reunião de oração. E às 19h, o nosso culto de adoração ao teu nome. Sê com cada irmão, eu oro em nome de Jesus. Amém. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Aí eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus, Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo paga.